Gilson Pelicione, Mato Grosso. Wilde volta a lá vem. Gilson Pelicione se posicionando. Todo mundo vai falar, tia. Tem nenhuma mulher caminhoneira aí? Vai falar também. Senhor presidente, demais deputados, deputado Assis do Couto, deputado relator Osmar Terra e aos demais colegas aí da bancada, bom dia e bom dia a todos os presentes. O deputado Henrique Fontana fez uma fala aqui, para mim, todas foram importantíssimas e ótimas, mas o Henrique Fontana demonstrou aqui um profundo conhecimento na questão política da situação que nós encontramos hoje. E então, o que ele falou, eu até tinha anotado aqui para falar, mas eu não vou falar. Eu apenas gostaria de complementar um pouco a mais daquilo que ele falou na questão da bolha que houve desse programa que teve no governo anterior, do Procaminhoneiro e do Finame PSI, aonde isso era um sonho dos caminhoneiros autônomos e uma necessidade dos caminhoneiros autônomos para que eles pudessem fazer uma renovação, uma substituição dos seus caminhões. E isso, na verdade, beneficiou muito mais as grandes transportadoras donas de frota. Com isso, se inchou no mercado e o caminhoneiro, a maioria do caminhoneiro autônomo não teve condições de acessar esse crédito com juros subsidiados e aí criou-se uma bolha onde as empresas frotistas firmam um contrato direto com o embarcador, tem poder de negociação e o caminhoneiro autônomo permaneceu, a maioria com seus caminhões antigos, já depreciados e já com uma certa limitação de rodagem, ainda submissos a uma tabela exposta do lado de fora dos escritórios das transportadoras. Esse é o mercado perverso que insiste em mandar mais que o próprio governo, em descumprir uma medida provisória editada por o governo. Esse é o mercado. O impacto que eles falam é o mesmo impacto que tem na entre-safra, quando diminui a oferta de tomate, quando diminui a oferta de batatinha, quando aumenta a exportação de carne, que o produto aqui no Brasil se torna o dobro, o triplo, às vezes, daquele praticado normalmente. Toda a economia se gera impacto em algum período. E esse impacto que eles estão falando, na verdade, é um impacto para que você chegue no mínimo, para que você chegue no razoável. Porque o caminhoneiro com esse piso mínimo só terá um mínimo de dignidade porque continuará cumprindo uma jornada de até 90 horas por semana. Então, o piso mínimo não vem trazer lucratividade para o caminhoneiro. O caminhoneiro faz sobrar o mínimo porque ele dobra a jornada de trabalho de qualquer categoria, de qualquer atividade no Brasil. Porque ele trabalha em condições degradantes, numa legítima escravidão. Não existe nenhuma atividade, nenhuma massa de trabalho no Brasil que trabalhe, que suporte as condições de um caminhoneiro. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, ele fica longe da família nos momentos, às vezes nas datas mais importantes da sua família, ele fica doente, longe de casa e não tem uma esposa, não tem um filho para tomar um comprimido, ele não tem um veículo para ir um PSF na cidade onde ele está. Ele enfrenta rodovias com risco durante todo o período que está rodando, e muitas, por sinal, pedagiadas sem serem duplicadas, como é o caso da rodovia da morte do Mato Grosso, a BR-163, que perdemos vidas diariamente de trabalhadores que deixam filhos recém-nascidos, que deixam esposas, viúvas, sem condição de se manter, de ter qualquer outro tipo de renda. É por isso que nós estamos lutando e nós não temos condição de dar nenhum passo atrás. É bom que os senhores que têm o entendimento, os senhores deputados, falem aqueles deputados e senadores que deveriam estar aqui presentes acompanhando essa defesa, que nós não temos opção de dar nenhum passo atrás.
nós estamos dispostos, assim como foi declarado no STF, abertos ao diálogo, abertos a ajustes que se fizerem necessários, mas não temo a mínima possibilidade, eu não falo isso por mim, eu falo pela categoria, e eu aposto que todas as lideranças que estão aqui falam a mesma coisa. Nós não temos uma segunda chance, é somente essa. Não estou aqui fazendo uma ameaça, estou aqui falando o que eu ouço lá fora. E mais, a medida provisória, ela está em vigor, mas nós sabemos que nem 50% estão cumprindo a lei, estão descumprindo a lei. E na medida provisória, contempla lá ao caminhoneiro, a título de indenização, que seja revertido a ele 2 vezes o valor do frete e descontado o valor pago, mas para isso ele tem que acionar judicialmente. O caminhoneiro autônomo tem suas limitações de locomoção, de tempo, às vezes tem que acionar na cidade onde foi contratado o frete e não na cidade de domicílio dele. Então nós estamos pedindo aqui ao senhor relator uma emenda nessa medida provisória que transfira a responsabilidade da fiscalização dessa medida provisória para a NTT e que seja feita de forma eletrônica e não seja de forma local, porque a NTT não dispõe de um corpo de recursos humanos para fazer toda a fiscalização no território nacional. Então, que seja feita de forma eletrônica, impedindo a geração do CTE. Impedindo a geração do CTE quando não atingir o piso mínimo do frete, que essa é a maior reclamação que está tendo lá fora. Os embarcadores estão represando as cargas e os motoristas muito não estão carregando porque não se submetem mais. Eles querem virar essa página. E como, inclusive, como sugestão de penalidade para quem descumprir a medida provisória, nós sugerimos que a NTT suspenda o RNTRC da transportadora que contratou o frete. Assim como nós, caminhoneiros, temos as nossas penalidades, inclusive a possibilidade de perder, de suspender a nossa RNTRC ou ETC, no caso do autônomo, que eles também estejam dentro dessa mesma condição de ser suspensa a RNTRC em casos que se comprove fraude, mesmo que o sistema não permita gerar o CTE, nós sabemos que há possibilidades de haver fraudes dentro dos conhecimentos de transporte, da contratação do frete. E quando isso for verificado, que se suspenda o RNTRC. Vou estar à tarde nessa bancada, não sei por que motivo, eu estarei à tarde, junto com os embarcadores. E faço questão de fazer o uso da palavra e de defender aquilo que é de direito de uma luta de mais de 30 anos, que não é culpa do caminhoneiro e não é culpa também do governo hoje, parcialmente apenas. A maior culpa é de um aproveitamento que houve em nome de uma livre iniciativa de um mercado que foi o maior beneficiado. O maior beneficiado foram as trades dentro do programa Pro Caminhoneiro e do Finame PSI, porque aí eles tiveram o triplo de caminhões no mercado e passaram a explorar aquilo que já era insuportável. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Muito obrigado, Gilson. Foi brilhante.